Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre aquela cena que todo mundo conhece. Dia de chuva, uma poça d'água gigante na rua e um pedestre ali, na calçada. O carro vem vindo. E aí, será que o motorista vai desviar ou vai dar aquele banho forçado? Pois é, isso é só uma tremenda falta de educação ou pode ser considerado uma infração de trânsito punida por lei? Bora descobrir! Para a gente entender essa história direito, vamos mergulhar no que diz o Manual Oficial de Fiscalização de Trânsito. Primeiro, vamos definir o que é de fato essa infração. Depois, quais são as penalidades e as consequências. Aí vem a parte mais importante. Quando é que um agente de trânsito deve autuar e quando não deve? E para fechar, vamos esclarecer umas definições para ninguém confundir as coisas. Vamos lá! Então, vamos começar pelo começo, pela definição oficial. Porque, em matéria de trânsito, a regra tem que ser clara. Não é questão de eu acho. Vamos ver o que a lei fala sobre molhar os pedestres. Olha só que interessante. Aqui a gente tem o texto oficial, na íntegra. A regra bem específica. E a palavra-chave aqui é arremessar. Presta atenção, não é só espirrar ou molhar. É o ato de usar o veículo para lançar, para atirar água ou detritos em cima das pessoas. E aqui a gente vê a base legal da coisa toda. Não é algo tirado do nada. Tem um código de enquadramento certinho, o 52-31, e tudo isso está baseado no artigo 171 do Código de Trânsito. Ou seja, é algo bem concreto e oficial. Ok, a gente já viu que é uma infração oficial. Mas e aí, na prática? O que acontece com o motorista que for pego fazendo isso? Pode ter certeza que as consequências vão bem além de um olhar de reprovação ou um xingamento. Vamos ver quais são as penalidades. Primeiro de tudo, a gravidade. Essa infração é classificada como de natureza média. O que isso quer dizer? Bom, não é uma infração leve, mas também não está lá no topo das mais graves, como dirigir alcoolizado. Ela fica ali no meio termo, mas traz duas consequências bem diretas para o condutor. A primeira consequência são 4 pontos somados na carteira de habilitação. E a segunda, claro, é aquela que costuma pesar mais, a multa. Então, para resumir, é uma infração média que resulta em 4 pontos na CNH e uma multa para pagar. Agora, atenção aqui, porque este é o pulo do gato. Nem todo banho de poça d'água vai terminar em multa. O fator que decide tudo, nesse caso, é a intenção do motorista. O manual de fiscalização é bem claro. A autuação só deve acontecer quando a ação for intencional. E o que isso significa na prática? Significa que o agente de trânsito precisa observar que o motorista teve a chance de evitar aquilo, mas escolheu não fazer. Seja por não diminuir a velocidade, por não desviar, ou pior ainda, mudando de faixa de propósito para acertar a poça em cheio. E para não deixar nenhuma dúvida, o próprio manual dá um exemplo de como o agente deve descrever a situação lá no campo de observações do auto de infração. Se o condutor podia desviar e não desviou, isso já é um indicador muito forte de que a ação foi deliberada. Certo, mas e quando não tem jeito? E naquelas situações em que molhar alguém é praticamente inevitável? O manual também pensa nisso e é super importante a gente entender quais são essas exceções. E aqui a diferença fica cristalina. De um lado, a ação intencional. Do outro, a situação inevitável. A pergunta que o agente faz é: o motorista teve uma escolha razoável para evitar molhar o pedestre? Ou as condições da via, como buracos ou falta de pavimentação, tornaram isso impossível? Se não tinha para onde desviar, o bom senso prevalece. Não há intenção, logo não há infração. E para a gente fechar com tudo bem amarradinho, vamos acertar alguns detalhes finais. É importante saber exatamente o que a lei quer dizer com alguns termos e, principalmente, não confundir essa infração com outras que parecem, mas não são a mesma coisa. A regra fala em arremessar água ou detritos. E o que são detritos? Basicamente qualquer tipo de resíduo, resto, sobra de alguma coisa. Então a infração não vale só para água. Pode ser lama, areia, pedrinhas, qualquer coisa que esteja na pista e seja arremessada pelo veículo. E aqui, um ponto de muita atenção para não fazer confusão. Molhar outro carro, por exemplo, apesar de estar no mesmo artigo 171, tem um código de enquadramento diferente. E atirar lixo pela janela ou abandonar um objeto na pista são infrações completamente diferentes, previstas em outro artigo. A que a gente analisou hoje é bem específica. Então, resumindo a história toda, molhar pedestres pode, sim, gerar multa e pontos na carteira, mas o fator decisivo é a ação deliberada. A lei busca punir a falta de respeito, o ato consciente e evitável, e não o acidente causado por uma rua mal conservada. E isso tudo leva a gente a pensar, No fim das contas, essa lei não é só sobre evitar uma multa. Ela toca numa questão fundamental.
como a gente escolhe se comportar no trânsito. A lei pune a falta de respeito óbvia, mas a verdadeira consciência vem de cada um, na hora de decidir desviar da poça, mesmo que não tenha nenhum agente de trânsito olhando. É sobre ter empatia e compartilhar o espaço público de um jeito mais civilizado. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com